Olá! Em nossa aula de hoje, nós vamos fazer um tópico especial sobre a aula 3. Na aula 3, nós falamos sobre a lógica booleana. Então, nós conhecemos as grandezas lógicas e também os seus operadores. Também nós trabalhamos com tabelas verdade. Então, nessa aula de hoje, nós vamos aprender, então, a construir tabelas verdade e trabalhar com operadores lógicos em algumas expressões. Vamos lá? Lembrando dos operadores lógicos que nós utilizamos em nossa última aula, onde nós falamos sobre a lógica booleana, que são eles: os operadores de negação, not, a operação de conjunção, ou e ou and, o operador de disjunção, ou or, e o operador shore, ou exclusivo. Assim como os operadores aritméticos, como os operadores lógicos, nós também, os operadores eles têm precedência. Qual operação será realizada primeiro? Caso você se depare com diferentes operadores em uma mesma expressão. Pela ordem. Antes, primeiramente, você resolve o que tiver entre parênteses, independente do operador. Em seguida, você realiza a operação de negação, que é a que tiver com o til. Depois você realiza a operação de e, and, que ele tem um símbolo semelhante ao acento circunflexo. Em seguida, você faz a operação de ou, que tem um operador semelhante a um V em minúsculo. Não. E em seguida, você vai para outras operações, como, por exemplo, o ou exclusivo. E aqui nós temos uma expressão, né? Uma expressão com operadores lógicos. E aqui nós temos, olha só, lembrando pelos símbolos, nós temos aqui, entre parênteses, A ou B. E, entre parênteses, B ou B. Ou não há. E aí, antes da gente iniciar, nós vamos aprender como construir, né, entender essa expressão primeiramente e como construir a tabela verdade, como nós colocamos aqui. E essas combinações de valores, porque coloquei 0 com 0, 0 com 1, 1 com 0, 1 com 1, como foi a forma de construção dessas combinações. Para depois a gente resolver essa expressão lógica. A primeira coisa a ser observada aqui são as variáveis que nós temos. Ou podemos dizer o quê? As entradas. E aqui você poderia, ao primeiro momento, você poderia dizer que tem 5 entradas. Você tem o A com o B, então 2 entradas, B ou B mais 2 entradas, e não há, e se não há, uma quinta entrada. Mas nesse caso, pessoal, são expressões e valores possíveis de apenas duas variáveis. Quando você coloca na tabela verdade, você inclui apenas a variável e não as repetições que ela tem dentro da expressão. Então, a gente observando a expressão, nós vamos ver que nós temos A e temos A novamente. Na tabela verdade, a gente só precisa colocar o A uma vez. Que ele tenha 1000 vezes dentro da minha expressão. Mas eu só coloco uma vez. Porque nós estamos lidando com apenas uma variável.
E aqui nós temos o B, que ele está aqui 3 vezes. Porém, na nossa tabela verdade, ele vai constar apenas uma vez, porque ele é apenas uma variável, né? É uma variável de entrada. Então, analisando a nossa expressão A ou B e B ou não A, é uma expressão que contém apenas duas entradas, duas variáveis, A e B. Certo? Então, primeiro ponto é esse: identificar as variáveis que estão envolvidas dentro de uma expressão. Se a gente for para o exemplo seguinte, exemplo 2, olha só, você tem A e B, entre parênteses, ou C e não A, entre parênteses, ou C e A, entre parênteses. E aqui, novamente, né, vamos, né, novamente a gente vai analisar aqui. Olha só, você tem que A, B, A 3 vezes, B uma vez, C 2 vezes. Mas quantas entradas que nós temos na verdade? Apenas 3. Nós temos A, B e C. Nós não temos outra variável diferente, além de A, B e C. Então, como entradas, na hora de construir a tabela, nós temos apenas A, B e C. Ok? Vamos lá para o nosso primeiro exemplo, né? Então, nós já conseguimos identificar as variáveis. Em seguida, nós vamos agora identificar, ok, as combinações dessas variáveis, para a gente construir essa nossa tabela verdade, para a gente chegar lá no ponto final, que é o resultado, ou os resultados possíveis dessa expressão lógica. Um momentinho. Ok, vamos aqui para a planilha, para ficar mais fácil para explicar para vocês. Tá? Então, digamos que eu tenha apenas uma variável que seria a variável A, certo? E aqui eu tenho que colocar os valores, os binários possíveis, né, para a variável A. Se eu tenho apenas uma variável, ou seja, se eu tenho apenas uma entrada, como seria a minha tabela verdade? Eu vou colocar os valores possíveis para essa variável. Então, se nós trabalhamos com binários, quais são as combinações possíveis para A? O A ele pode ter o valor 0 ou pode ter o valor 1. E pronto, ele não tem outro valor possível. Então, são os valores possíveis: 0 ou 1. Ok. E agora, se nós tivermos duas variáveis, agora eu tenho A e tenho B. Como a gente constrói essa tabela verdade tendo duas variáveis? Você sempre começa da última. Olha só. Então, A e B, você começa aqui do B. Construir as combinações. Então, veja só. Você tem, então, na última variável, que é a B, quais são os valores possíveis para B? 0 ou 1. Correto? Assim como a gente trabalhou, certo? Tendo apenas o A. Ok. E aqui, pessoal, olha só. E aqui nós temos uma segunda. Nós temos o A aqui na frente. Então, lembre, você tem que fazer o jogo da combinação do B com a variável A. Então, você começa o seguinte. Então, do mesmo jeito que a gente construiu, olha só, com a variável só. Você começa 0 e 1. Sempre da última variável, voltando lá para o início. 0 e 1. E agora, para eu fazer a combinação com a próxima variável, olha só o que você faz. Ó. A primeira parte, certo? A primeira parte aqui, você zera. 0, 0. Aqui você repete novamente, 0 e 1. E aqui você, 1, 1. Pronto. Vamos
entender o que a gente fez aqui. Se eu tivesse apenas a variável b, eu trabalharia com 0 e 1. Ok? Só que eu tenho uma variável a. Ok? Então, quando você tem uma outra variável aqui à esquerda, toda essa primeira parte, que corresponde à parte da primeira variável, você trabalha com 0 na frente. E aí você copia essa parte aqui, a primeira de novo, colocando 1 na frente. Olha só. Então, a primeira parte aqui você copia toda, né? Você traz ela para cá com o 0 na frente. Copia aqui, colocando 1 na frente. Pronto. Ou seja, é a primeira parte combinando com 0, a primeira parte aqui combinando com 1. E se a gente for analisar, então, nós temos todas as combinações possíveis. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Se nós fôssemos fazer isso, que aí, eu não sei se vocês já estão vendo esse assunto, ou já viram, transformação de binário para decimal, isso aqui, a combinação desses dois, nós já estamos fazendo já uma sequência numérica. Ó. 0, 0, que em decimal é 0. 0, 1, que em decimal é 1. 1, 0, transformando para decimal é 2. E 1, 1, né, que binário transformando para decimal é 3. Pronto. Vou colocar aqui só aqui no cantinho. Vocês não confundam, tá? Aqui é só para você ver como se fosse decimal. Beleza? Mas vou botar aqui. Mas que não tem muita a ver aqui para o nosso momento. Só para você ver o correspondente. Então, de certa forma, então, vocês já estão querendo, já está aprendendo até fazer uma sequência, né? Em binário, né? Em ordem, né? Dos números, né? Esses binários aqui e os seus correspondentes em decimal. Então, se a gente fosse fazer transformação, né? Nesses números decimais ou esses números binários em decimais, nós encontraríamos esses números respectivos aí, que eu coloquei em vermelho. Beleza. Tá, pessoal? Mas nós temos 3 variáveis. Opa! Nós temos 3 variáveis. A, B e C. Vou colocar isso aqui centralizado. Acho que centralizado fica melhor para a gente trabalhar. Ok. Nós temos A, B e C. Como é que a gente faz? Vamos tirar tudo isso aqui. Lembra que a gente sempre começa com a variável, a última. Né? A gente começa com a variável que está à direita. E a gente vai construindo em direção à esquerda. Lembra? Esse aqui é um macete, tá, pessoal? No decorrer do dia a dia, vocês vão fazer isso aqui, vai meter a caneta e já vai fazendo. Meio que decora isso aqui. Mas isso aqui é um macete para vocês aprenderem a fazer na ordem certinho, né? Sem possibilidade de erros. Então, E é uma coisa, é incremental. À medida que você inclui mais e mais variáveis, a forma de você construir é sempre a mesma. Então, e eu incluí mais uma variável. Então, eu vou para a última, que é C. E aí vou como se tivesse... Aí volta no seguinte. Então, se eu tenho apenas uma variável, eu tenho apenas os valores 0 ou 1. Ok. E se eu tenho duas variáveis, o que eu pego? A primeira parte, ó, é 0. Ok? 0 com 0. Copio aqui, repito aqui embaixo e repete com 1. Pronto. Que foi igualzinho quando eu fiz quando tenho duas variáveis. Olha só. Beleza. E agora para o A? Vai ser a mesma coisa. Entenderam, pessoal? Eu vou só aumentando. Então, aí eu vou chegar agora no A. Como é que eu faço no A? Toda essa primeira parte que está aqui, eu repito com 0. 0, 0, 0, 0. Copio tudo lá, toda a parte inicial. E completo com 1 na frente. 1. Pronto. Perceberam que foi a mesma coisa que eu trabalhar com duas? Vou só aumentando. Né? Vou só aumentando. Ok. Pronto, já fiz todas as combinações possíveis. Né? Todas as combinações possíveis com 3 variáveis. E nós temos aqui, no caso, todos os valores possíveis, aliás, os valores respectivos, inclusive como está aqui,
Se você transformar esses números que eu fiz aqui em decimal, vai dar respectivamente de 0 a 7. Né? Que é 111 em decimal, ou em binário, corresponde a 7 em decimal. Beleza. E quantos valores possíveis, né? Quantas combinações possíveis? Isso aqui também é fácil. Olha só. Para você saber quantas combinações possíveis, você usa a base 2 e eleva a quantidade de termos, a quantidade de variáveis. Opa, deixa eu botar aqui. Então, eu sempre uso a base 2 elevada ao número de variáveis. Por exemplo, se eu tenho apenas uma variável, eu tenho uma variável A. A eu só tenho duas possibilidades, eu tenho 0 ou 1. Né? Eu tenho dois valores possíveis. Como é que é aquela... Então, você tem 2, né? Usando aquele termo lá, 2 elevado a 2. Opa, 2. 2 elevado a 2. 2 ao quadrado, né? 2, quer dizer, é a base 2, sempre você usa a base 2 elevado ao número... elevado ao número de variáveis. No caso, eu tenho apenas A. Eu tenho quantas variáveis? Eu tenho apenas uma variável, que é A. Então, aqui vai ser 2 elevado a 1. Então, 2 elevado a 1 vai dar quanto? 2, que é 0 ou 1. Se eu tenho duas variáveis, naquele caso lá, você tem A e B, você vai ter quantas? Né? Você vai ter 4 combinações. Por quê? Você vai ser 2 elevado a 2. 2 ao quadrado, que dá 3. Ou, desculpa, que dá 4. Então, você vai ter 4 linhas de combinações. No nosso caso aqui, olha só, nós temos 3 variáveis. Vamos ver quantas combinações vão dar. Nós vamos ter 2 elevado a 3. 2 elevado ao cubo dá 8. Olha só, que vai de 0 a 7. 8 combinações. Se a gente trabalhar com 4 variáveis, 2 elevado a 4, né, que vai dar 16. E aí a gente vai ter aqui a numeração de 0 a 15. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer então... Vamos fazer aqui com 4 variáveis. A, B, C e D. A, B, C e D. Tirei aqui. 0 tudo, né? Paga esse negócio aí. Começa da última. Ó, 0, 1. Ok. Como eu já tinha nós já tínhamos, né? Deixa eu centralizar aqui. 0 e 1. Aí você vai para o próximo, C. Repete a primeira parte com 0. Copia. Primeira parte joga aqui e repete com 1. Ok. Vamos para o próximo. Primeira parte com 0. Copia tudo que tem antes. E com 1. Ok. Para fazer o último, que é o com A, repete a primeira parte com 0. Okay. Copia toda a parte anterior. E com 1. Pronto. E aqui você vai ter, ó. Opa. Como eu falei, ó, do 0 ao 15. Ah, eu quero fazer com 5 variáveis. Opa. 5 variáveis vai dar, então... vai ser 2 elevado a 5, que dá 32. Vamos fazer isso lá. Então, pago tudo. 0, 1. Repete a primeira parte com 0. Copia. Repete com 1. Ok. Vamos fazer o C. 0 a primeira parte. Copia a parte anterior. Completa com 1. Okay. Vamos fazer o B agora. 0 a primeira parte.
copia o anterior e vamos com 1 aqui na frente. Aqui, o último, 0 a primeira parte. Copia, bloco anterior. Opa. Vou copiar a parte anterior. E 1 na frente. Ok? 32 combinações, que vai do 0 ao 31. Olha, está aqui toda a nossa tabela verdade com 5 variáveis. Ok? Pronto. Então já vimos a primeira parte que é, olha só pessoal, vimos a combinação, né? Para a gente gerar a nossa tabela verdade. Vamos voltar lá para nosso, né, o nosso slide. Pronto. E aqui é o seguinte. Aqui você tem, então, A ou B, I, B ou B, ou não A. Agora você vai ter que resolver. Então aqui eu tenho apenas duas variáveis, então tudo tranquilo, né? Ó, 0 e 1, repetir com 0 aqui na frente, 0 e 1, repetir com 1. Beleza? Fiz a combinação lá com duas variáveis, tudo tranquilo. E aqui é o seguinte. Aí como é que eu faço para desenvolver isso lá, pessoal? Olha só. Você então, começa por onde? Resolvendo os parênteses. E aí dá para resolver os dois em paralelo, né? Então, eu substituí, olha só, que aí até coloquei por cores aqui para vocês entenderem direitinho o que a gente está fazendo, tá? Eu substituí, para não repetir toda a expressão aqui, os pedaços dela, ficar muito grande, eu substituí A ou B, eu chamei ela de 01, operação 01. B ou B, eu substituí para a operação 02. Certo? Então, ó, coloquei aqui 01 e 02. Que eu vou ter que resolver isso aqui primeiro, 01. Vou ter que responder 02. Beleza? Que aí eu vou ter o resultado dessa e essa ou não há. Aí depois, pela precedência, eu tenho que resolver o quê? A negação. Lembra? Você resolve o que tem na parênteses, depois resolve o não. Então, não há vai ser a operação 3. Aqui. E depois disso, eu vou fazer o quê? Ó? Tem i e ou. Qual é a precedência? Então, eu vou resolver ó, o 1, 01 e 02. Ok? Que é essa operação aqui com essa aqui, que é o i. E, por último, aí vai ficar o resultado dessa operação aqui, que eu vou chamar de 4, ou 03. Aí eu resolvo a operação de ou. O resultado dessa operação, ao final, eu tenho o R aqui no final. Certo? Então, vamos lá. Operação 01, A ou B. Operação 2, B ou B. Mas vamos fazer 01 primeiro, né? Operação 01. Então, ó, aqui é com I, né? Opa, desculpa, pessoal. Aqui é OU. Então, o OU, se tiver pelo menos um verdadeiro, né? Ele vai ser verdadeiro o valor, se não. Então 0 ou 0 é 0. 0 ou 1, 1. 1 ou 0, 1. 1 ou 1, 1. Ou seja, ele só vai ser 0 quando no OU, se todos forem 0. Todos os casos, se tiver pelo menos um é 1. Beleza? Fizemos o OU aqui. Operação 2. Operação 2 é B ou B. Opa, isso é simples, né? Operação 2. Então, você vê ele mesmo aqui. 0 ou 0, 0. 1 ou 1, 1. 0 ou 0, 0. 1 ou 1, 1. Ok. Então, já tenho o resultado do 1 e do 2. Eu tenho o resultado desse aqui e desse. Beleza. Aí não há. Aí eu tenho que resolver agora, né? Deixa eu resolver esse parênteses, resolvi esse. Aí vai ficar o seguinte, né? 1 e 2 ou não há. Aí qual é o próximo? Vou fazer a negação, que é pela ordem de precedência. Aí eu chamo a negação, chamo de 03. Tá? Chamo de 03. Então não há. É aqui, você vai olhar o A e vai negar ele. Ó, não há ao invés do A. Então, ó, 0. Né? Não há é 0, não 0, 1. Não 0, 1. Não 1, 0. Não 1, 0. Pronto. Resolvi a operação 3. Agora eu tenho ó, aqui pelos resultados, né? Eu tenho 1 e 2, que é os apelidos que eu dei, né? Os pedacinhos das expressões. 1 e 02.
Não, 1 e 2 ou 3. Então, tem 1 e 2 ou 3. Beleza. Agora eu tenho que ver o que eu vou resolver primeiro. Pela ordem de precedência, eu tenho que fazer o I. Tenho que fazer 1 e 2. E vou chamar ele de 4. Tá? Vai ser a operação 4. Então, 1 e 2. Então, veja lá, né? 0 e 0, 0. 1 e 1, 1. 1 e 0, 0. 1 e 1, 1. Ok. Resolvi esses dois agora. Agora, o resultado desse aqui, que é o 4, eu vou fazer um OU com 0,3, que está aqui. Beleza? 0 ou 1. Aí o 1 só precisa, o OU só precisa que tenha pelo menos 1 na expressão para o resultado ser 1. Você vai ser 0 como tudo for 0. Então, 0 ou 1. 1. 1 ou 1. 1. Ó, 0 ou 0, 0. 1 ou 0, 1. Então, esse é o resultado da nossa expressão. Vamos para o exemplo 2. Aqui nós já trabalhamos com 3 variáveis. Ok? E aí? Ah, é mais difícil? Não, nem um pouco. A tabela é que ela fica maior, né? A tabela fica mais extensa. Mas vamos lá. Então, eu tenho aqui A e B. Vou chamar de operação 1, né? Que você vai fazer o que tem no parênteses. Ou C e não A. Aqui você tem duas operações, né? Então, não A, vou chamar de 0,2. Essa é a segunda operação que eu vou fazer. Porque eu tenho que resolver o não A para depois fazer o C e o resultado de não A. Que vai ser o C e o 2. Ou C e A, vou chamar de operação 3. Então, vamos fazer o que está nos parênteses. Olha só. Então, A e B, operação 1. Então, você vai aqui, ó. 0 e 0, 0. 0 e 1, 0 e 0, 0. 0 e 1, 0. 0 e 1, 0. 1 e 0, 0. 1 e 0, 0. 1 e 1, 1. 1 e 1, 1. Sabe, né? A operação de I. Resolvi essa primeira parte aqui. Aqui dentro tem que fazer CI, não A. Tem que resolver não A primeiro, que eu vou chamar de operação 2. Então, não 0, 1, não 0, 1, não 0, 1, não 0, 1, não 1, 0, não 1, 0, não 1, 0, não 1, 0. Vou invertir o A. E vou resolver esse aqui, ó. C e A. C e A, que eu vou chamar de operação 3. Então, C e A. 0 e 0, 0. 1 e 0, 0. 0 e 0, 0. 1 e 0, 0. 1, 0 e 1, 0. 1 e 1, 1. 0 e 1, 0. 1 e 1, 1. Ok. Resolvi aqui. Okay. Mas ainda tenho, né? Eu tenho que fazer o quê? O CI 02. Que aí, esse CI e o C e o 2, né? O CI, o resultado não há, que eu vou chamar agora de operação 4. Ok? Então, vai ser o C e o 02, né? Então, 0 e 1, 0. 1 e 1, 1. 0 e 1, 0. 1 e 1, 1. 0 e 0, 0. 1 e 0, 0. 0 e 1, 0. E 1 e 0, 0. Pronto. Resolvi o 0,4. E agora, pessoal, o que sobrou? Então, tá tudo fora do parênteses. Ficou o 0 e 1, né? Ou 0,4, que é o que sobrou disso aqui. Ou 0,3. E a operação de ou. Então, eu posso fazer, né, na sequência. Mais fácil ainda, né? Pode fazer na fileirinha. Então, 1, 4 e 3. 1 ou 4 ou 3. Então, precisa ter pelo menos um valor 1 para ele ser verdadeiro. Vamos lá. Então, 1, 1, 4 e 3. Então, faz ou 1, 3 ou 4. Na ordem não vai interferir. Então, ó, beleza? Então, vamos lá. Ó, 1, 0, 0, 0. Com ou, né? 0, 0, 0, 0. 0, 0 ou 0 ou 1, 1. 0 ou 0 ou 0, 0. 0 ou 0 ou 1, 1. 0 ou 0 ou 0, 0. 0, opa,
aqui, 0, ou 0, ou 0, 0, 0, ou 0, ou 1, ou 0 é 1, 1, ou 0, ou 0 é 1, 1, ou 0, ou 1, ou 0, 1. E você pode fazer a seguinte, você olhou aqui primeiro, 1 é com ou, é ligado ou e ou 1, você já joga um lá na frente. Eu não me interessa o que tem aqui na frente, se é tudo, ó, se é 0, 0. Tem 1, já jogo um aqui. Ou aqui no outro caso, né? Se eu cheguei aqui, tem 0 ou 1, eu já jogo um aqui. Nem precisa saber qual o outro. Tá ligado por ou? Só precisa que tenha apenas um valor 1 para o resultado ser 1. Para ser verdadeiro. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula. Beleza? Sobre, né, tabela verdade e expressões lógicas.